Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o fruto proibido. Existe alguma coisa que precisamos compreender perfeitamente quando lemos Gênesis capítulo 3. Algumas pessoas mal interpretam ali a ideia do fruto proibido, mencionando que esse fruto poderia ser venenoso, alguma coisa parecida, e por isso Deus teria dito a Adão e Eva que não deveriam comer desse mesmo fruto. O fruto, na verdade, não era proibido, aliás, ele não era venenoso, ele foi proibido por Deus como uma espécie de acordo entre Adão e a sua esposa, juntamente com Deus. Havia um outro ser no universo, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, e vimos na lição de ontem que a serpente era ninguém menos do que aquele ser que havia começado uma rebelião no céu, que havia mencionado que se tivesse a oportunidade de governar, que o faria melhor do que Deus. E diante desse quadro, o Senhor Deus estabelece um acordo com Adão e Eva. Enquanto eles permanecessem sem comer daquele fruto através da atitude, estariam dizendo que estavam com Deus, no reino de Deus. Mas se quisessem sair do reino de Deus e ir para a rebelião e aceitar como Senhor absoluto da sua vida o rebelde, eles poderiam sim comer do fruto proibido e então passar agora, ou sair do reino de Deus e entrar dentro da rebelião. Quando olhamos para isso, percebemos que o fruto em si não era venenoso, ele apenas era um acordo, um símbolo de um acordo entre duas pessoas. Quando olhamos para a Bíblia trabalha de forma muito lúdica esses acordos de Deus com o ser humano. Por exemplo, no Antigo Testamento foi estabelecida a circuncisão como uma espécie de elemento lúdico, era algo visível que acontecia com o ser humano quando ele estabelecia uma aliança com Deus. No Novo Testamento, outro elemento lúdico, palpável, visível, começou a fazer parte desse acordo do ser humano com Deus, que foi a própria ideia do batismo. A Santa Ceia, representando o corpo e o sangue de Cristo Jesus, elementos lúdicos que representavam uma ideia maior, algo maior do que aquilo que se pode imaginar. Então, quando olhamos aqui para o fruto proibido, percebemos esse elemento lúdico sendo apresentado agora diante do ser humano pelo próprio Deus como um acordo entre eles. E por isso Deus vai dizer no capítulo 2, verso 16, ele vai dizer: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. A morte faria parte da história humana. O mais interessante, agora voltando para aquilo que vimos na lição de ontem, a serpente, referindo-se aqui a Satanás, o mais astuto dos animais que Deus havia criado, mencionando aqui o próprio caráter desse enganador. Ele se aproxima agora de Eva e ele vai usar as próprias palavras de Deus, mas de forma distorcida. Ele vai dizer: é assim que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores que há no jardim. Foi isso que ele falou para vocês? Ele pega exatamente as mesmas palavras de Deus, mas ele distorce essas mesmas palavras. E Eva agora vai dizer: não, nós podemos comer de todas, menos dessa aí. E então nessa altura, depois de já ter conseguido atrair a atenção de Eva, ele vai olhar para ela e vai dizer: bom, o fato é que você pode sim comer dessa árvore. Porque se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus e conhecer o bem e o mal. Adão e Eva, até aquele presente momento, conheciam apenas a bondade de Deus. A maldade eles conheciam apenas como uma informação intelectual que não fazia parte do seu dia a dia. O inimigo agora vai pintar essa nova dimensão de conhecimento como algo tremendo. E Eva desejou ser igual a Deus. Eva desejou ter o conhecimento do mal. E foi exatamente isso que acabou acontecendo como consequência dessa escolha equivocada que ela acabou fazendo e que depois acabou sendo corroborada pela própria decisão que Adão tomou. Ao comerem o fruto, repito, o fruto por si só não era um fruto venenoso. O fruto apenas representava um acordo entre nós e Deus.
Eu usei aqui alguns elementos para poder mostrar essa ideia de aliança, de acordo entre Deus e o ser humano. Quando olhamos, por exemplo, para a própria questão do batismo. O batismo representa exatamente isso, a aliança que temos com Deus. Mas podemos quebrá-la no momento em que quisermos. Somos livres para isso. Deus nunca estabelece uma aliança da qual nunca poderemos sair. O inimigo, bem como todas as forças do mal, não nos podem arrancar das mãos de Deus. Mas se decidirmos sair dessas mãos, nós sempre seremos livres para o fazer. Foi exatamente isso que Adão e Eva decidiram quando comeram do fruto proibido. E antes que a gente comece a jogar pedra neles, é importante parar para pensar no tipo de escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. O fruto proibido para nós toma diversas dimensões em cada escolha que fazemos em todos os momentos da vida. Temos que escolher em cada momento. E cada escolha determina de que lado estaremos no grande conflito entre as forças do bem e do mal. Ao lado de Deus ou do inimigo de Deus. Hoje somos chamados a fazer essas escolhas. Te desafio a orar comigo, posicionando-se nesse momento ao lado do Senhor. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor Deus nos ama e que através desse amor somos chamados a viver o melhor que Deus tem para nós. Queremos nos posicionar no meio desse grande conflito ao lado de Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver dessa maneira, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?